Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, de todas as madrugadas, madrugada com Deus. São precisamente 5 horas e 52 minutos aqui na cidade de Governador Valadares. Temperatura ótima por enquanto, né? A tendência é esquentar. O tempo tá bom, graças a Deus, né? E orando pela manhã, Deus me deu o Salmo 25. Meditei o primeiro e o segundo versículo dele, mas desde a madrugada que eu estava orando, falando com Deus, Deus me deu, trouxe ao meu coração uma palavra para compartilhar contigo, meu amigo. Está no livro de Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos meditar nesse capítulo, nesses versículos. Nós vamos trazer, Deus vai trazer ao nosso coração o seu chamado, o meu chamado, aquilo que Ele tem para nós como chamado, como atalaia, como pessoas, como escolhido dEle, para essa terra dos viventes, para o ser humano, para levar uma palavra, para transmitir uma palavra. Existem vários fatores de um profeta, de uma pessoa que é escolhida, que é chamada, tanto que Deus chamou ali Ezequiel para uma missão, Jeremias para uma outra missão praticamente idêntica. Porém, Ezequiel era para um povo, Jeremias para outro, Isaías para outro, Abacuque para outro e assim. Mas a palavra geralmente sempre quase que era a mesma, que era exortar o povo de Israel a retornar aos caminhos do Senhor, né? E aqui nessa palavra o profeta, ele é direcionado a levar a palavra do Senhor a casa rebelde, é chamada a casa rebelde, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é casa rebelde, né? Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Vamos começar pelo versículo 1 e aí nós vamos de pouco a pouco. Eu sei que não vai dar para falar tudo hoje, mas nós vamos falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração, que o Espírito Santo colocar no meu coração, e aí, se for preciso, nós vamos a semana toda fazendo vídeo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nós notamos aí que logo nesse primeiro versículo, Deus já conversa, fala com esse moço chamado Ezequiel, esse profeta, esse atalaia, esse homem que foi chamado para uma missão, como você e eu, que somos chamados para uma missão. Mas Deus, ele não fala. Deus, ele não traz aquilo que ele tem para ser transmitido para o outro, é o meu entendimento, com pessoas desocupadas. Eu posso dizer dessa maneira, eu creio dessa maneira, que eu tenho notado aqui a interpretação da palavra dessa maneira. Deixa eu dar uma arrumada aqui um pouco. Aí, melhorou. E eu entendo dessa maneira, filho do homem, né? Quer dizer que ele não está falando, Deus não está falando com uma pessoa que é sobrenatural, com uma pessoa que é um ET, que é um anjo, não. Ele está falando com alguém que é filho do homem, é carnal. É um homem que é de carne, osso, né? Mas o importante, o interessante é que ele pede o profeta para se colocar de pé. Põe-te em pé.
Tem pessoas que dão vários entendimentos, porque cada um tem um entendimento, o Espírito Santo traz um entendimento da palavra, ou aqueles estudiosos que estudam, que conhecem bem o hebraico, bem o grego, a língua a qual foi escrita a palavra de Deus nos pergaminhos, eles pegam ali uma interpretação desses textos, desses versículos, assim, dessas palavras, que fala outras coisas talvez mais corretamente e explica talvez até esse assunto do põe-te em pé, em que sentido, em que eu vou trazer aquilo que eu sinto no meu coração, que eu tenho no meu coração a respeito dessa situação. Eu acredito que quando a pessoa ele está talvez assim despreparado ou despercebido ou assim desatento, né? Eu não sei falar palavras assim muito bacanas, não, mas você vai entender. Você vai entender que Deus está falando contigo, comigo. Deus está me usando para falar com nós aqui, com você. Né? Põe-te em pé, quer dizer, toma uma posição. Toma uma posição que agora a minha palavra contigo é um pouco mais séria. É mais sofisticada, uma palavra de um peso muito grande. Então, para mim falar, Deus falando, para mim falar contigo, ou Ezequiel, ou Leôncio, ou João, ou Pedro, ou você que está aí do outro lado, que eu não sei o nome, então Deus está falando que a palavra que Ele tem para mim e para você transmitir nesse século 21, nós precisamos estar numa posição de homem de Deus. Nós precisamos de estar numa posição de pessoas verdadeiramente que dá testemunho na terra dos viventes, que estejam numa posição, aleluias, que o Senhor possa falar com nós, porque Deus ele não fala com o homem desocupado para levar as boas novas dele, não. Tem situações que Deus, ele para falar contigo, você tem que tomar uma posição. Você tem que ter uma certa posição para ele, para o Senhor falar contigo. Eu volto a dizer, Deus não fala com gente desocupada, com pessoas que estão emprestando o ouvido para fofoca, para mentira, para engano, para calúnia. Deus ele não fala com pessoas que não sabem frear a sua língua, que emprestam os seus olhos para ficar olhando as vaidades dessa vida. Deus ele não fala com pessoas descompromissadas com Ele. Compromissada com Ele é aquela que procura guardar os mandamentos do Senhor, procura implantar ela no coração, na tábua do teu coração. É aquele que procura andar corretamente como Abraão. Né? A Bíblia diz que Abraão andava perfeitamente na presença do Senhor, né? Noé, né? Jó e muitos outros. Então Deus ele está falando contigo, meu irmão, nesta manhã. Então o que eu levo a entender, o meu entendimento, a revelação da palavra de Deus, é para nós fazer uma análise da nossa vida hoje, agora, né? Nesse momento que você vai ouvir esse vídeo, para nós entender se nós estamos fora de alguma coisa que Deus está impedido de falar com nós, para nós levar a mensagem dele. Né? Deus chamou, a palavra de Deus diz, me parece que em Marcos capítulo 16, ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Ele te faz profeta, ele te faz atalaia, ele te faz um pastor, ele te faz um evangelista,
Ele te faz um missionário, né? Ele te faz, mas você, desde antes, você tem que ir tendo aquele chamado, porque eu acredito assim, que Deus, ele olha lá do trono da graça dele, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra, sobre o justo e o injusto. Então, naquele olhar dele, ele vai te observando os seus procedimentos, ver se você quer aquilo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo simples. Você é dono de uma empresa, ou você na tua casa, ou no meio da família, você é a pessoa cabeça. Então você começa a observar os procedimentos daquela pessoa, do teu filho, por exemplo. Você começa a observar teu filho, qual a tendência que ele tem, né? Se ele é um estudioso de livro, se ele é um curioso para alguma coisa boa, né? Então, mediante o que ele é, e você sendo um pai, uma pessoa inteligente, você vai aplicar em cima daquilo que ele é. Por exemplo, nós, quando estamos na igreja, eu, por exemplo, observo assim, uma pessoa, quando ele é serviçal na igreja, é que a pessoa vê um copo no chão, ele imediatamente se prontifica a pegar aquele copo e ir lá jogar no lixo. Ele se prontifica a ver até um cisco no chão, uma coisa simples, ele vai lá, pega a vassoura ou o rodo e tira aquilo ali. Ele vê uma cadeira fora do lugar, ele coloca. Então é mais ou menos, eu creio que você está entendendo. É mais ou menos assim que eu entendo que Deus, ele observa nós. Então, mediante aquilo que ele te observa, ele vai aplicar na tua vida. Ele vai começar a lançar dons, algo sobre sua vida para você ser usado para levar a palavra dele. Ele vai começar a trabalhar na sua vida aquilo. Se ele vê que você tem dom de evangelista, né, ele vai aplicar na tua vida para você ser um evangelista. Porque o evangelista, ele lê a palavra, ele se dedica à palavra, ele estuda a palavra, ele busca, ele é um homem de oração, ele é uma mulher de oração, ele é uma pessoa que busca Deus. Então a pessoa tem que ter uma posição, ele tem que se posicionar para que Deus possa falar com ele, né? Ele fala, é aqui que fala, põe-te em pé. Primeiro tem que ter uma posição, meu irmão. Não adianta você ficar prostrado. Eu não estou falando prostrado no sentido de você sentar numa cadeira, cruzar os braços, como diz o provérbio, e ficar na sua esperando cair do céu, não. Não estou falando sobre isso. Sobre você deitar numa cama e ficar lá. Não, eu estou falando prostrado é a pessoa que não tem atitude para nada. Pessoa não ora, pessoa não lê Bíblia e está falando que é profeta, que está entregando mensagem aí de qualquer maneira, está entregando revelação de qualquer maneira, entende? Então existe, o diabo também usa a pessoa em revelação. E como que usa? O diabo trabalha na mente da pessoa praticamente 24 horas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que nós temos que estar na posição que agrada a Deus, para Ele poder falar comigo e contigo como profeta, se você se acha como profeta. Se você, meu irmão, minha irmã, se acha como atalaia. Então você tem que tomar posição, você tem que ter posição, se colocar na posição que Deus quer falar contigo. Existem situações que Deus precisa de nós. Tem gente que fala que Deus não precisa da gente, mas é mentira isso. Se ele não precisasse de Ezequiel, ele não estava usando Ezequiel, né? Que ele não precisa de mim, ele precisa de mim, ele precisa de você, ele precisa da pessoa que se posiciona a atender o chamado dele aqui na terra.
Ele não precisa de pessoas desocupadas, de pessoas que não têm compromisso com ele, entende? Mas ele precisa sim. Se ele não precisasse, quem ia fazer a obra é os anjos. Tanto que os anjos quis fazer, mas ele não deixou. Ele deixou essa missão para mim e para você. Por isso ele está falando que o profeta, ele tem que tomar uma posição, ele tem que estar numa atitude de respaldo, biblicamente falando, para poder Deus levar a ele palavras, usar ele como mensageiro, como mordomo, para um certo lugar, a certas pessoas, a certa nação a qual ele vai te enviar e vai me enviar. Porque ele prepara. Tanto que isso aqui é uma preparação. Ponha-te em pé e eu vou falar contigo. Entra na posição, se adequada ao meu chamado e eu vou falar contigo. Eu vou te explicar, eu vou te orientar, eu vou te mostrar o que é que você tem que fazer para depois você ir a tal nação, ou tal povo, ou a tal pessoa. Então existe um padrão de Deus adequado para se adequar com a minha e com a sua vida. Às vezes a pessoa fala, eu vou encerrar aqui, eu nem sei quantos minutos está tendo. Às vezes a pessoa, 16 minutos, 30 segundos. Às vezes a pessoa fala assim, Deus não fala comigo, Deus usa o irmão e não me usa. Mas é claro que Deus, não estou acabando de falar que Deus não usa a pessoa desocupada. Deus usa o irmão porque certamente o irmão, enquanto na madrugada, 2, 3 horas da madrugada, meia-noite, ou 4 horas da manhã, não importa, que se o horário é entre meia-noite até 5 da manhã, não importa o horário que você vai descer. Mas tem pessoa que, enquanto você está lá roncando, virando de um lado para outro, mudando o cobertor de lado para outro, o irmãozinho está lá de joelho, de boca no pó, chorando, clamando pelas almas, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, leitura da palavra. Daí a pouco ele está lendo a palavra, enquanto você está dormindo, querido e minha querida. A pessoa está lá buscando, lendo a palavra, pedindo a Deus entendimento, chamando o Espírito Santo para ser o professor dele ali na leitura, para ele entender e compreender. Então é por isso, né? É por isso que Deus usa uns e não usa outros, porque o outro não dedica. É o que eu falei aqui no começo. Deus, ele observa, meu querido. Deus observa, é igual o pai observa o filho, é igual o patrão observa o empregado. Você acha por que a pessoa vai a um gerente, a um encarregado, a um supervisor de empresa? Porque ele é observado na dedicação dele, naquilo que ele está fazendo. E assim somos nós. De acordo que eu vou me dedicando ao estudo da palavra, à oração, ao jejum, ao meu comportamento em geral, né, na rua, em casa, no trabalho, Deus está me observando e mediante a minha busca, aquilo que eu vou fazendo, Ele vai me escolher para alguma coisa, né? Tem gente aqui, eu não me lembro se era Ezequiel, que é descendência de família de sacerdote, tinha tudo para ser sacerdote, mas no fim acabou sendo profeta. Eu não sei se é ele ou se é Isaías, me esqueci agora. Entende? Então, Deus, o chamado de Deus para mim e para a sua vida como atalaia, como missionário, como evangelista, como pastor, agora cada um faça a sua função. Essa é a verdade. Cada um faça a sua função. Se você se sente chamado como atalaia, como profeta, de levar uma palavra da parte de Deus para a pessoa, para a família, para uma nação, você se dedica àquilo. Não fica atropelando as coisas, né? A pessoa é chamado como profeta, como missionário, quer intervir na vida do evangelista, quer intervir na vida do pastor, quer intervir na vida do diácono. Por isso que a Bíblia diz lá em Atos, né, por crescer o trabalho, o movimento, foi escolhido diácono para fazer trabalho de diaconato.
E o pastor foi escolhido para fazer, para estudar a palavra, para meditar, para dedicar a palavra, para ensinar o povo. Porque como que a pessoa vai ensinar o povo se ele não tem conhecimento da Bíblia? Se ele não tem conhecimento, não tem uma intimidade com isso aqui, ó, chamado Palavra de Deus. Como que ele vai ensinar o povo? Pastor é para ensinar a ovelha, ensinar o povo, dar um bom pasto. Se ele não sabe nem para ele, né? Vou parar por aqui. Vou parar por aqui, eu vou orar para nós agora, para você, meu irmão, minha irmã. E eu tenho certeza, se você levar a sério essa palavra que eu estou falando aqui nessa manhã, compartilhando contigo,